Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Menoridade, seja bem-vindo ali à nossa sala de conversa, onde é que nós receber pessoas para não bem falar, tentar perceber exatamente a forma que nós continuar a proteger as crianças e dos adolescentes de um todo, mais concretamente. Para avisar desde já que nós receber Procurador da República, Dr. António Andrade. Esse programa pode ser um bocadinho mais pesado, né, doutor? Quando a gente fala de abuso e agressão sexual, sempre pessoas estão a ficar um bocadinho orelha mais alerta, porque bota bem para temas bastante sensíveis para a sociedade cabo-verdiana, mas não te pedir para nunca ter assim muito medo de falar a realidade, pelo menos para tentar pessoas perceber essa questão de abuso sexual de menores na Cabo Verde. Se me perguntar, doutor, enquanto Procurador da República, que tem uma vasta experiência, se me dizer para dizer-me hoje uma radiografia de como não está em questão de abuso sexual em relação à justiça, o que é que ele estava a dizer? Em primeiro lugar, não te agradeço esse convite de ser ali mais uma vez, em nome do Ministério Público, da nossa colaboração, tanto em prol da defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Sobre o tema em si, sempre que não te fala de qualquer tema, não tem que saber na perspectiva de quem? Não sei enquanto Ministério Público, que é titular da ação penal. Portanto, da nossa intervenção, nosso papel nesse fenómeno criminal, concretamente no crimes sexuais contra menores, é com esse estatuto, ou seja, de tutela da ação penal. Portanto, a nossa proteção que nós fazemos de pessoas vítimas é através das medidas penais que são previstas no ordenamento jurídico, nomeadamente na Constituição da República, na Códigos Penal e Processo Penal e demais leis da República, e também no ECA, enquanto legislação diretamente aplicável a crianças e adolescentes. Sobre a situação em si, crimes sexuais contra menores é crime que sempre mexe com qualquer sociedade. Por quê? Esta belisca, esta toca nos direitos, bens jurídicos que é de suma importância, que é a liberdade e a autodeterminação sexual de uma pessoa. E quando essa pessoa é uma criança ou adolescente, que ele fere, que ele toca, que ele viola, a afetação daquele direito, que ele violação daquele direito é ainda mais intenso. Daí que é algo que sempre mexe não só com a sociedade, mas também nós, enquanto profissionais que trabalham com ela no dia a dia, de certa forma também mexe conosco. E trabalhar no dia a dia, vários anos, podem dizer, doutor, tem na mãos crimes sexuais e também violência baseada no género, mas não se atua mais nessa questão de crimes sexuais. O ordenamento jurídico cabo-verdiano ainda cada vez mais está a fechar e uma forma de proteger crianças e adolescentes. O ordenamento jurídico cabo-verdiano que não tem hoje de satisfazer as exigências da sociedade cabo-verdiana hoje em dia em relação a crimes sexuais? Essa pergunta é sempre bastante subjetiva. Por quê? Lei é sempre mutável. Ele é adaptável a cada contexto concreto, contexto histórico e geográfico e tudo mais. Na Cabo Verde, em 2021, houve uma reforma de fundo na Código Penal e Código de Processo Penal. O único capítulo que teve uma intervenção bastante acentuada foi precisamente no capítulo referente a crimes sexuais. Daí que 2021 a 2025 é tempo ainda que nos testa que as alterações. Por isso que nós é tão cautelosos em termos de se propõe sucessivas alterações de lei. Não dá tempo ao tempo, não vai aplicar aquilo que está, para não poder aferir que a sentido de alteração se produza ou não aquele objetivo que foi preconizado na altura. E para isso, não entende que sim. E respondendo à pergunta se o quadro legal cabo-verdiano está a dar resposta na tutela ou proteção de direitos de criança, sim, não entende que sim. Por quê? E não está a falar de quadro legal, no contexto concreto do Ministério Público enquanto tutela da ação penal. Ou seja, nunca se fala de outras entidades que também têm essa função. A nós, enquanto titular de ação penal, cabe a nós, ao que nos recebe uma notícia de crime, e averigua se aquele crime, e investiga se aquele crime, se aquele acusa é crime ou não, se acontece ou não, e também identifica se autores. Naquela perspectiva lá, quando não consiga identificar autores de esse facto, não tem estado a levar para julgamento e o Poder Judicial, no seu todo, tem feito seu trabalho e, em termos de molduras penais, ou seja, de medida de pena que é aplicada a crimes sexuais
nomeadamente quanto a criança, não tem entendido, é bastante pesado no nosso ordenamento jurídico, depois de crimes contra a vida, também a seguir crimes sexuais, nomeadamente contra menores. Por isso que não tem entendido, mas na perspectiva do Ministério Público, como titular da ação penal, tutela de bem jurídico e liberdade de autodeterminação de crianças, autodeterminação sexual de crianças e adolescentes, sim, está devidamente tutelado ou protegido. Mas quando o procurador está a falar assim, mas quando não tu vê a própria sociedade, é falta de informação de sociedade que tem para perceber a maneira exatamente que é dinâmica quanto aos bens jurídicos, não mexer mais um bocadinho de desinformação para pessoas poderem perceber, sobretudo a hora que tem que as medidas de coação. O que mais fadiga a sociedade cabo-verdiana é quando está as medidas de coação em relação aos crimes sexuais. Dava gosto do doutor fazer-nos perceber, fazer a sociedade perceber, porque que nem todo crime sexual a sociedade fica a esperar a medida mais gravosa, que é a prisão preventiva, mas nem sempre é assim. Certo. E ao que não te fala de medida de coação, está chamando imediatamente a atenção sobre um instituto concreto de Código de Processo Penal, que é o Instituto de Primeiro Interrogatório de Arguido Detido. Ou seja, sempre que alguém detido, prendido na crioulo, no bom crioulo falando, ou que alguém prendido, é levado para o tribunal, que é para dar duas coisas. Se aquele crime que aquela pessoa comete for e tem como moldura penal, ou seja, como pena inferior a 5 anos, aquela pessoa se prendido na flagrante delito, ou seja, se pegado a cometer aquele crime, e aquele crime pena inferior a 5 anos, é julgado imediatamente, ou seja, num período máximo dentro de 30 dias, um mês. Quando aquele crime, aquela pessoa que comete aquele crime, pena é superior a 5 anos, ou que alguém que é pegado a cometer crime, que é pegado na flagrante delito, ele está feito levado para aquele que é chamado primeiro interrogatório. Aquele que é a primeira distinção que pessoas têm que não cabe, não explica a pessoas. Não tem uma audiência que é chamada audiência do primeiro interrogatório, que é aquele prendeiro que é levado para o tribunal, e ele tem uma audiência de julgamento. A audiência de primeiro interrogatório, e coisa que ele está a fazer? Está a fazer 3 coisas. O tribunal está job, que as coisas, que os indícios, que as provas que está contra aquela pessoa. O tribunal está job e circunstâncias que coisa acontece, e também o tribunal está fazer e está escolhe e aplica que as medidas de coação. O que é medida de coação? Não tem um artigo no nosso Código de Processo Penal, que é o artigo 272, ele elenca, lista, identifica que esse conjunto... Tem uma lista de medidas de coação. E que as medidas de coação, essa é uma hierarquia entre elas. Ou seja, é também aquele mais suave e aquele mais gravoso, mais pesado. Que as medidas de coação, que estão no artigo 272 de CUSE, de Código de Processo Penal. O que é Código de Processo Penal? Código de Processo Penal é uma lei. E ao Ministério Público, a nós, o que é que não está fazendo? Não está fazendo 3 coisas. Não está fiscaliza cumprimento de lei, não está cumpre lei e não está pune quem que cumpre lei. Ou seja, não cabe a nós e falar que aquele que lei está bem feito, mal feito. Não. Não tem que aplicar a lei. Se o legislador falar, mas naquelas medidas de coação, tem aquela hierarquia, mas tem aquelas regras que estão aplicadas, cabe a nós fiscaliza e aplica aquelas regras. Aquela que não está fazendo. Portanto, voltando, no primeiro interrogatório, o tribunal está job, se para aquele crime que aquele alguém comete, que alguém está espera julgamento morre. Ele está espera julgamento preso ou ele fica fora. Se o tribunal entende, mas pode esperar julgamento preso, o tribunal está falando, ele obedece a aqueles princípios. Que as medidas de coação, esses são os princípios que estão norteados, que estão definidos. Ou seja, alguém que esse primeiro princípio é aqueles objetivos, aliás, primeiro, antes que os objetivos de medida de coação. Para a hora que alguém está aplicando medida de coação, só está aplicando medida de coação para evitar 3, 4 coisas. Primeiro, que aquele alguém continua a fazer aquela mesma coisa. Está falando de continuação de atividade criminosa. Também o tribunal aplica a pessoa medida de coação para evitar que aquela pessoa, ou para a hora que ele coisa, houve perturbação de ordem e tranquilidade públicas. Nomeadamente, pessoas de revolta, familiares, de vítima, ou de fazer algum tipo de revolta. Também o tribunal aplica medidas de coação como forma de conserva e preserva provas. E também o tribunal aplica medidas de coação para evitar que a pessoa fuja. Portanto, que é mais ou menos desculpa, um minuto. Que os objetivos de medidas de coação. Agora, quais princípios que dão norte a medidas de coação? A lei está falando que para aplicar medidas de coação, eu tenho que observar aqueles princípios. Princípio de necessidade, princípio de adequação, princípio de suficiência. Um exemplo concreto. Alguém que coabita
no mesmo caso com vítima. Ele mora na duas cidades que fica nos dois polos extremos de uma ilha. Por exemplo, cidade de Praia e cidade de Tarrafal. E aquela pessoa que tem nenhum tipo de contato ia ferir no processo, mas que tem nenhuma possibilidade de fugir, o tribunal ia apreender seu passaporte, o tribunal ia ordena que proibir de sair do território nacional, o tribunal ia tomar todas as medidas. Agora, para que aquele alguém se fica preso? Medidas de coação que é aplicado no primeiro interrogatório, que é que não está falando, o objetivo do primeiro interrogatório é para ver se tem um crime ou não e para ver qualquer medida que está aplicada para aquele alguém. O único que não está pura para não punir aquele alguém, para não castigar ou para não aplicar aquela pessoa uma pena, é na audiência de discussão e julgamento, que é uma outra audiência que também depois. É aquele que não está gosta sempre, que não tem essa oportunidade ali, de explicar a pessoa. Quando alguém é levado, detido ou preso, que é sair para aguardar o julgamento fora, significa que é julgado ainda, que a falar de comite ou que comite aquele crime. Não. É que aquele primeiro interrogatório que tem aquele objetivo lá. O objetivo do primeiro interrogatório... E que ali está aquele maior problema da sociedade cabo-verdiana, é que de conhecer todo esse meandro, todo esse processo. Então, a ideia que nós não temos, que o cabo-verdiano tem, que a sociedade cabo-verdiana tem, é assim, a hora que tem um crime sexual, que aquela pessoa é indiciada, automaticamente a gente diz, mas quem é que ele acaba por cadeia? E não se está falando de crime sexual, não está centraliza nele. Mas é só crime sexual. E naqueles outros crimes, sempre que não leva uma pessoa de tiro, que é aplicado uma medida de equação na final do primeiro interrogatório, só se questiona para mais que é aplicado prisão preventiva. Prisão preventiva, desculpa, além de que esse princípio que não fala bocado, lei também, lei está falando, ele é aplicado como medida de última ratio. Ou seja, só não está aplicando quando que as outras medidas, apresentação periódica, proibição de sair, interdição de saída, proibição de frequência ou de saída no determinado território, ou que nenhuma dessas medidas lá que mostra mesmo é suficiente, mesmo é adequado, mesmo é proporcional, ou que mostra completamente, e o próprio aplicador, ou que não aplica a medida de equação, prisão preventiva, não tem que fazer aquela análise de onde que ele está serve, que ele está serve, que ele está serve. Tem que excluir. Tem que fazer uma exclusão. Certo, exclusão de tudo mesmo. que as outras medidas... E no despacho é feito exclusão. O juiz está falando que ele serve para isso, aquilo, mais aquilo outro. E o juiz, quando ele aplica preventiva, ele tem que fazer uma fundamentação acrescida, mais do que as outras precisamente para o fazer. Não se afeta um direito fundamental de uma pessoa, que é a liberdade de ir e vir, de circulação. Daí que o próprio legislador de Polo, lá na topo, ele é o último precisamente, para uma não tem que excluir aquele outro, não tem que provar aquele outro que está serve, que não aplica prisão preventiva. Tem outra situação também, doutor, aproveitando agora para explicar exatamente, tem outra situação, que tem crimes sexuais, já que existem aqui nos modos de conversa, e outros crimes também. A primeira coisa que as pessoas estão a dizer, por que os outros que a pessoa pôs a cara? Por que os outros que a pôs a imagem? E nesse parte ali, a comunicação social é, tio bombardeado. Mas a dizer porquê? E porquê que a boca pode, de nenhuma forma, expor imagem de uma pessoa indiciada de qualquer tipo de crime, e sobretudo de crime sexual. Esse nosso Constituição da República está falando, mas qualquer alguém que for indiciado não está desmonta para pessoas poderem entender lá na casa. Qualquer alguém que flagre me cometer um crime, aí ele é um suspeito. Ou seja, e lei está falando só uma pessoa, ele é condenado, ou seja, só não está falando efetivamente que comete aquele crime quando tiver um julgamento, aquele julgamento já corre tudo aqueles prazos legais e já esgota tudo instâncias de recurso, ou então corre aquele prazo, alguém quer recorre. Aquele que está chamado, naquela linguagem técnica, está falando só depois de transitar em julgado uma sentença condenatória. Ou seja, a partir do momento que alguém tem um queixa contra ele, me comete um crime, nomeadamente crime sexual, não significa me comete aquele crime. Aí ele é indiciado, ele é, na linguagem corrente, ele é suspeito de prática daquele crime. Por quê? Tem situações que há pouco e que pessoas a serem indiciadas de prática de um crime, e na final que fica provado que comete aquele crime. Ou então fica provado que comete aquele crime. Por isso, não te expõe pessoa, não te expõe sem imagem, sem nome, sem intimidade, tudo, depois, e não caso que fica absolvido na final. A presunção de inocência. Depois, presunção de inocência. Ele é um princípio basilar de qualquer Estado de Direito e que o governo assume isso. Nunca pode bem expõe uma pessoa para o facto que isso ser indiciado, que se aflare me faz. Ainda que nunca tem prova cabal, concreto, e no nosso ordenamento jurídico, o legislador foi muito claro. É da centralidade da produção de prova visando a formação de convicção de tribunal, ou seja, o tribunal está ferido de culpa daquele alguém na audiência de discussão e julgamento. Portanto, é só depois de um julgamento que o tribunal está falando efetivamente que aquele alguém comete ou que comete um crime.
Doutor, também uma outra preocupação, exatamente, para tentar fazer pessoas perceber essa questão desse crimes sexuais. Nós lei, mas dizia há bocado, fechar. Fechar, botei em assim. Para um menor de 16 anos, que ainda que completa 16 anos, maneira que não te chama aquele crime. Que nome não te dá aquela pessoa, maneira que a gente chama aquele tipo de crime lá. Um crime sexual para um menor que ainda que completar 16 anos, maneira que não te chama aquele tipo de crime lá. Em primeiro lugar, nunca te chama de crime. Exato. Nunca te chama de crime, porque a lei está falando, mas está cometendo crime quem que for imputável, ou seja, a partir de 16 anos. Exato. Quando qualquer pessoa que tem idade inferior a 16 anos comete algum facto qualificado na lei como crime, esse que está chamado. É facto qualificado na lei como crime, que está chamado crime. Exato. Por que se pergunta, doutor? A ideia é fazer pessoas lá na casa perceber exatamente o que é que não queres explicar. Mas às vezes esta cai-se confusão. Na nós mesmos, que nunca te poder perceber exatamente a maneira que a gente vê descodificar as linguagens técnica de uma forma mais suave possível. Um menor de 16 anos que abusar sexualmente de um mais pequeno que ele. Por exemplo, ele tem 15 anos, aquele outro tem 8. Ele é taxado de cometer um ato suscetível de ser chamado de um crime, mas ele é inimputável. Certo. Não está fala de... Desculpa. Não está fala de minoridade, de maioridade na Cabo Verde. Então aproveita sempre que esse tipo de espaço para fazer algum esclarecimento. A Cabo Verde tem 3 maioridades. A lei está falando a partir de 15 anos de idade, qualquer pessoa pode celebrar um contrato de trabalho. Ou seja, não está falando uma maioridade laboral na Cabo Verde é 15 anos. A lei está falando a partir de 16 anos, qualquer pessoa que completa 16 anos e pratica algum fato que a lei chama como crime, ele está cometendo um crime. Ou seja, ele é penalmente imputável. A partir de 16 anos, ele é maior. Criminalmente, ele é maior. E a partir dos 18 anos, é maioridade civil, comum. Por isso, voltando, quando uma pessoa, um adolescente com idade inferior a 16 anos, ainda que tenha 15 anos, 11 meses e 29 dias, falta-lhe um dia para completar 16 anos, ele comete um fato que ele chama crime. Ou ele comete tudo que é elemento que está falando do crime de abuso sexual de criança. Ele está cometendo crime, primeiro, como aquele coisa que é crime, só que está cometendo crime quem é maior. Se ele é maior, ele pode cometer crime, primeiro. Segundo, como ele é carguido. É carguido para modo inimputável. Portanto, aí ele é um menor que pratica um fato qualificado na lei como crime e está responsabilizado em sede própria. Não tem uma legislação própria, que é aquele, portanto, lei tutelar socioeducativo, que está falando a todo alguém que tem idade a partir de 12 anos até 15 anos, 11 meses e 29 dias, se pratica alguma coisa que seja qualificado na lei como crime, ele está responsabilizado no âmbito de que lei. A lei que tem arguído, para modo, nunca pode chamar arguído uma pessoa que tem 18 anos de idade. Que tem crime, para modo, uma pessoa que tem 18 anos, que pode cometer crime. Ele comete um facto qualificado na lei como crime. Agora, tem outra questão também, que tem que ver que na mesma linha, quando um adulto está a cometer um ato sexual a um menor de 16 anos, ou seja, que ainda que ele está a completar 16 anos, amanhã ele está a cometer um crime. Aquele tipo de crime ali, maneira que os outros te chamam? Depende. Depende. Não pode, em série, não pode ter uma agressão sexual ou não pode ter um abuso sexual de menor. E distinção só naquele artigo 141 te define o que é ato sexual, o que é agressão sexual, o que é penetração sexual. Ou seja, se aquele ato for praticado com violência ou colocação de aquela pessoa num estado de inconsciência e aproveitamento daquele estado, não pode ter um crime de agressão sexual. Não admite uma outra situação. Aquela pessoa que é maior de idade e tem uma relação, ele namora, por exemplo, com aquele menor. Aquele menor que tem capacidade de consentimento, que pode aceita, que pode autorizar namora, mas é que usa nem força, nem violência, não chama assim, nem qualquer tipo de usa esse estado de inconsciência ou colocar em inconsciência. Naquele caso, não tem abuso sexual de crianças, nunca tem agressão sexual. Então, é bom que não tentar fazer pessoas perceber essa diferença. Porque, por exemplo, tem casos
de um rapaz de 19 anos que foi indiciado para crime de abuso sexual, quando ele está a dizer que sua namorada tinha 14 anos. Ainda está a fazer confusão na cabeça de tio gente. Não deixa de ser um crime. Sim. E no exemplo que a Carmelita deu é um de 16, de 19. Não pode ter mais, ainda intervalo mais curto. Um está fazendo 5 dias antes daquele outro. Ele já completa 16, mas seu namorado ainda tem 15. É crime. É crime. E esse parte assim que tinha pessoas, o que é que eu lhe fazer exatamente, doutor? Mas não estou a dizer, ele trazer preocupação, esta passagem para mim me trazer. Ele está a fazer tinha confusão nas pessoas. Sim. Exatamente assim, aquela diferença de dias. Sim. Que está a ser, se aquela família, por exemplo, se acontecer minha filha, se um quiser levar esse processo para o tribunal, tem toda a abertura para levar, sabendo que aquele outro está a fazer 16 anos dali 5 dias. Sim, porque ele é um crime, primeiro. Depois, na questão de legitimidade, família crê ou não queixa, ele é um crime público. Sim. Portanto, família... Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode, família pode, sim. Ainda não dá um exemplo 5 dias, não ainda numa situação mais extrema, 12 dias ou um dia de diferença. É crime. E isso que tem trazido também para você, enquanto procurador, algum... você dizer logo no início qual é que é o episódio de trabalho, mas mesmo assim ele te esgateou um bocadinho que sentimento de pessoas, não te falar exatamente de sentimento de pessoas. É fundamental que a sociedade conheça bem e entender esse lei. Certo. O que é que não está falando assim? Primeiro, se não falei no início, estou a repetir, nossa função é aplicar a lei. Quem está fazendo lei, que é o parlamento, esse que está fazendo lei, para não aplicar lá na platô, onde não está trabalho. Portanto, nós trabalho e legislador também é um trabalho que determina uma idade. E tinha que ter aplicado alguma idade. Foi 16, mas não admite que era 18. Sempre tem alguém que está fazendo um ano no dia seguinte. Ou seja, o legislador tem necessidade de fixar um limite. Portanto, não admite se aquele caso em concreto ali, aquele casal está falando, não, você fazer anos 12 dias depois, mas de certeza não tem alguém que está fazendo ano naquele dia. Ou seja, alguém tem que cair naquela malha. Primeira questão. Segunda questão. Na questão de que é outra parte que pessoas às vezes que acompanham, que é interessante. Não admite uma situação do tipo que é um namoro, é uma relação de namoro, onde tem uma diferença de idade, de 5 dias de diferença. E na hora de fazer julgamento, na hora de aplicar medida concreta da pena, naturalmente que o tribunal te leva isso em consideração. Nunca te leva igual, um exemplo extremo, uma pessoa com 60 anos de idade que se está namorando com um adolescente de 13. Naturalmente que não. Portanto, tudo isso é levado em devida conta. Exato, isso que eu queria para o doutor explicar. Naquele momento que a lei te chama, que é escolha e determinação de medida concreta da pena. Tudo isso é levado em devida conta. A não chegar no fim da nossa primeira parte, não te voltar daqui a nada, para voltar lá na casa que eu vou sair do bom lugar, a conversa te prometer na segunda parte. Até já! Seja bem-vindo à nossa segunda parte do programa Menor Idade. Não te continuo ali nessa conversa, mas Procurador da República, Dr. António Andrade. Na fim da primeira parte, não estava a falar de um tema bastante, às vezes, a criar algum dor, sobretudo algum dor na família, mas modo a você dizer, é a legislação, é a lei. Tem que ser cumprida na íntegra. Mas não te continuaste a ter casos de abuso sexual numa idade muito tenra, ou nem por isso, de crianças, tem um número entre 12, 13, 14 anos, mas às vezes tem também crianças muito pequeninas de ser abusadas sexualmente. Ainda não te continuaste a ter casos desse tipo ali, ou a tendência é abrandar? Infelizmente, não continua a ter casos de situações de crimes sexuais contra menores na primeira infância. Não tem. Infelizmente, não tem. Mas não queria aproveitar também para fazer alguma explicação para pessoas entenderem. Muito bem. Lá na casa a pessoa se pergunta, outra questiona, às vezes, nomeadamente aquele exemplo que nos será um bocado sobre condena um rapaz que tem 16 anos que está namorando com uma menininha de 15 anos.
Por que o legislador entende, tipifica, ou entende, mas certas coisas de crime, nomeadamente uma pessoa que tem mais de 16 anos relaciona com quem tem menos de 16 anos? Por que o legislador fala aquilo? E todo crime tem sempre de trás, sempre, tutela de algum bem jurídico. O que é bem jurídico? É que os valores que nosso Estado de Direito, através da Constituição da República, define e determina que é bem jurídico. No tempo, por exemplo, quando alguém atenta contra a vida de aquele outro, mata aquele outro, ou tenta matar aquele outro, e viola seu direito à vida. Quando alguém daquele outro, um facada, um tiro, e viola, tenta sobre sua integridade física. Também nos crimes sexuais tem bens jurídicos que é tutelado, que é protegido, que é liberdade e autodeterminação sexual de pessoa. Que as pessoas, quando estão nessa faixa etária, nomeadamente crianças e adolescentes, é pessoas que é frágil. É frágil não só para modo que eles podem ser influenciadas, decidem num sentido, como também eles que têm essa estrutura física devidamente preparado para cozer. Preparado para modo de relações sexuais, não sabe que consequências que te costuma bem, nomeadamente gravidez ou transmissão de doenças e infecções sexualmente transmissíveis. É por isso, e acautelando isso, que o legislador entende, mas quem que tem idade superior a 16 anos, me deve relaciona com alguém que tem idade superior a 16 anos. Porque relaciona com pessoa que tem idade inferior. Para modo ele tenta contra um conjunto de bens jurídicos, um conjunto de direitos de ser. Porque, na caso concreto, e quando se fala de pessoas daquela faixa etária, de 6 até 18 anos, regra geral, está na idade escolar. E coisa que acontece só que um adolescente e menor está namora naquela faixa etária. Primeira consequência direta é o resultado de prestação escolar. Para além de que a falar sobre eventual gravidez ou transmissão de doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, é que lá, quando o Estado de Direito, mora Cabo Verde, decide mas quem que tem 16 anos que pode relacionar com alguém superior àquela, ou então o contrário, desculpa, que quem tem 16 anos que pode relacionar com alguém que tem idade menor, menos que aquela, é aquela que o Estado protege. A integridade física de criança é para a criança consciente, criança adolescente, consciente na estrutura, mas aquele que esses trabalhos namora para outro alguém, é capaz, é aquele que o Estado aquele que o legislador é protege. Porque não sabe, mas chamada gravidez precoce ou na adolescência, não tem tchau. E de onde que está surge? De que as relações que a lei proíbe. Por isso, entre outras, que a lei impune. Também na transmissão de doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Aliás, há dias saiu um comunicado da PGR, exatamente, o que saltou-me à vista foi exatamente aquele parte que está lá muito bem sublinhado, que aquela pessoa foi, aplicou tal e tal e tal e tal medidas de coação, e tem lá aquela questão de transmissão de doença sexual. Nunca tinha olhado na outras coisas, recentemente, um olhar que tem, e adultos mesmo, para menorzinhos mesmo. É isso, mais uma vez, aproveitando esse espaço, essa oportunidade que ICA e TC Veterano de estar ali para explicar, nomeadamente pais encarregados de educação, que tem vou pedir desculpa um minutinho. Que é para primeiro defesa é família. A não também não tem um último reduto. Portanto, cada família protege, defende, evita que crianças e adolescentes estejam em relação de namoro ou de outros níveis. Porque quando tem as relações, tem tudo que as consequências ali. E como nós somos uma sociedade que é o que é, e cima na sociedade aumenta casos de doenças e infecções sexualmente transmissíveis, também de que as relações que estão chegando a nós, que esse caso criminoso que está chegando a nós, também tem aumentado. Situações que resultam de relações sexuais entre pessoas que é proibido tinha, que devia tinha, adultos que se relacionam com menores e transmite doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, é que entre outros que o Estado protege e o Ministério Público, nessa vertente de tutela da ação penal, está fazendo tudo que está permitido para a lei para não evitar esse resultado. Mas sempre ciente, mas primeiro defensor, primeiro responsável é a família. A família, chegando até lá de cima, doutor, agora saindo um bocadinho, é pai de família, vamos saber que ele tem uma sensibilidade tamanha no tratamento das questões, não tirando-se postura enquanto aplicador da lei. A família tem descorado um bocadinho de ser responsabilidade? Sim, a resposta é direta, sim. A família tem faltado e de que maneira? Porque não tem ainda situações que
que é inadmissível que pais que têm conhecimento de certas situações. E não tem situações ainda mais gravosas que é a própria família que está dando consentimento para determinados tipos de relacionamento. O que é que se para trás, às vezes, disso? Ou se há que se família, por exemplo, chegar até tribunal para tentar perceber o que é que está para trás desse incentivo das famílias em que menores têm relacionamentos com adultos? Isso aquilo que o tem tantas causas que não tenta dividir no grupo. A Uhum. única primeira causa é propriamente a família. É aquela de estruturação familiar. E, nomeadamente, aquela ausência daquela figura masculina, que a pessoa, alguns se falam não, mas não entende que sim, aquela ausência. E depois não tem também a própria forma que a família tem sido iniciada ou constituída. Que é umas relações completamente esporádicas que te resulta filho. Uhum. Te resulta filho e a partir daquele momento que não tem um meio, um filho e o pai que fica junto com você. Depois tem outra situação também, que é uma relação demasiado estreita que não tem na Cabo Verde, que é entre o crime e a pobreza, nomeadamente o crime sexual. É um determinado número de pessoas, que vivem num único cômodo, num quarto ou na 2 quartos, onde que pessoas adultos menores estariam junto com o companheiro, adultos que praticam sexo ou e situações de muita promiscuidade. E... Desculpa. Uma outra situação também é que uma liberdade excessiva que menores têm tido a redes sociais, através de telemóveis, tablets e mesmo computadores ou televisões, e menores que têm baliza, que têm limite, que têm alguém para controlar a menor coisa que o menor pode ou deixa de hoje. Menores na Cabo Verde toda coisa que crê para modo, muitas vezes é o próprio pai que está dele aquele telemóvel, dele aquele tablet, como forma de cacançar a cabeça. E esse catapulto, e menores está hoje tudo. Depois não tem naquele outro ambiente escolar, que é uma situação terrível que não tem, que se não tem um amigo de meu está falando que educa na casa, vai deseduca na escola. Portanto, tudo que esse conjunto de coisas que tem como consequência aquela situação atual que não tem ali na Cabo Verde. Uhum. É preciso que as instituições, em princípio, têm que dizer que você tem que trabalhar em rede. Hoje em dia fala-se muito nessa questão de trabalhar em rede. Será que esse trabalho em rede, para quem te direcionado exatamente para trabalhar crimes sexuais e violência baseada no género, esse trabalho em rede poder ajudar a própria sociedade a controlar essa forma desenfreada que crianças e adolescentes titulam ao mundo e, sobretudo, titulam o sexo? E pode, sim, porque sempre rede tem tudo aquela vantagem que às vezes a mídia nem é mundinho, nunca tem conhecimento do que está passando naquele outro lado. Quando tem em rede, tem a primeira vantagem é aquela possibilidade de troca de informações. Uhum. Mas a rede que exclui que a assunção de responsabilidade de cada um daqueles players, cada um daqueles atores tem que assumir responsabilidade. E naquele então estou na volta lá para a família, porque nós somos um país onde não desenvolve uma cultura de passa-bola, de passa-responsabilidade. Quem que faz esse menino, ele tem que cuidar desse menino. Quem que tem esse filho é primeiro responsável pela educação desse filho. E quem nunca pode bem culpa governo, partidos ou câmaras ou qualquer órgão de soberania do país para a responsabilidade que é nossa responsabilidade primeira de educação de nosso filho e de nós. Por quê? Porque foi nós que fazemos. Tudo que é outro também depois. Rede é ótimo, rede é excelente. Mas a rede que até funciona se a família que assume aquela responsabilidade. Responsabilidade primeira de tudo aquela situação que não tem na Cabo Verde é da família. É preciso que as organizações fazer um trabalho de sensibilização, da ficando nem pessoa de trabalho, sensibilizar, trabalhar a própria família, mas como trabalhar a família? Essa questão agora para um pai que está ali na minha frente. Certo. E o primeiro passo é morte. E houve tempo, na década de 60, 50, e filho está a falar de acidente, filho pode vir de uma relação. Mas no ano de 2025, nunca pode falar, mas não tive um menino de acidente. Não. Ou seja, a primeira responsabilidade é lá, quando não está fazendo menino. Não está fazendo menino? 3 coisas. Se não crê, quando não crê, com quem que não crê. Portanto, ele é que está começando a responsabilidade. Nunca pode ser constantemente excluir a responsabilidade dos primeiros autores, que é quem que faz menino, não está de ouvir a responsabilidade. Ministério de Família, Câmara Municipal, ICA, e Ministério Público, e Tribunal, e Escola. Não. Tudo que ela tem responsabilidade, tem. Mas a primeira responsabilidade é de nós. A partir do momento que não faz uma relação sexual e de forma desprotegida, que tem possibilidade de fazer um menino, não tem que pôr na nossa cabeça, não tem uma responsabilidade de 18 anos. Se aquela pessoa tem 18 anos, a responsabilidade primeira é de nós. Tudo que é outro também depois.
primeiro responsável é nós. Nós que fazemos aquele menino. E que não está fazendo aquele menino é mole. É nós que está escolhendo quem que não está fazendo com ele. Se não vai escolher a pessoa errada, também a responsabilidade é nossa. Então a escolha foi de nós. Portanto, não tem que ir. E a partir do momento que nós assumimos a responsabilidade, não está fazendo tudo sensibilização no sentido de cada um para pensar o que está fazendo menino. Para nunca fazer menino, se não tem certo a fazer, entre aspas, é chocante, mas é à toa. Portanto, aquela é que é a primeira responsabilidade. Tudo que é outro, e informação, sensibilização, tudo que ela tem bem, depois. E quando está falhar tudo essa cadeia, está vai cair você lá na sala? Está caindo no Ministério Público. A nós, dentro do sistema, dentro do Estado de Direito, qual que é a nossa função? Nossa função é tutela da ação penal. Tutela da ação penal, quer dizer, olha que alguém comete crime. E quem está cometendo crime é o que tem esse conjunto, que essa cadeia de falha e falha, tudo que ela vai chegar lá a nós. A nós é para não afirmar se aquela coisa que alguém faz é crime ou não, aplica a pena. E aquele é que é o nosso trabalho. Não está colabora. E ponto final, vírgula. Por quê? E a própria lei está falando, artigo 47 do Código Penal está falando qual que é a finalidade de pena criminal. Pena criminal tem, entre outras finalidades, também proteção dos bens jurídicos essenciais da subsistência da comunidade. Uhum. Mas, voltando, é uma coisa que não tem que pôr dedo na ferida, não tem que deixar de usar aqueles argumentos de desresponsabilização. Não. Porque que duas pessoas adultas, te envolvem a fazer menino, depois quando você me envolve com quem que não te responsabiliza? É Pedro, é Joana, é Maria? Não, por quê? É esse que faz menino, esse que tem que ser responsabilizado. E às vezes não cai bem ter esse conversa. Por isso continua também tem uma conversa totalmente franca, já que esse programa é o IOT para pessoas na transversal, no sentido de pôr dedo na ferida e dizer a responsabilidade é de nós todos, enquanto pais, enquanto família. Uma coisa que uma pessoa, um responsável desse país, que é o atual ministro da Família, Dr. Fernando Elisa Freire, ele tem falado a mesma coisa, então subscreve na íntegra. Não tem que passar a responsabilizar cada um naquele aspecto de família, de filho. E segundo os dados que têm sido apresentados, na 2022-23, a Euronews tinha transmitido uma reportagem sobre a família cabo-verdiana, onde falava mais de 55% de filhos cabo-verdianos teve longe do pai, o homem. Uhum. E recentemente, presidiu um ato público, e o Dr. Fernando Elisa Freire, ministro de Família, falou que efetivamente é um número muito maior, mas pode estar na casa de 80%. Sim, ele diz isso, é muito maior. Não, por isso que nunca pode sair, nunca pode continuar a tapar só com o pneu, a responsabilidade junto de outros, quando não sabe quem que fazer. Se é outra coisa, e não tem roubo, nunca sei quem que é o autor de roubo, não tem outras situações, não. Mas e na casa de fazer menino, não sabe quem que faz menino. Portanto, a partir disso, não passa, assume o Estado e responsabilizar as famílias. Muita coisa vai mudar. Você está a defender isso, que tem que ter uma responsabilização da família. Tem quem te defendê-la de forma civil, de forma criminal, mas que não interessa como, mas tem que ter esta responsabilização? É assim, interessante porque nós, ordenamento jurídico, já está responsabiliza. O Código Civil está falando quem que for negligente ou abandono na educação. Sim, mas ele está passando hoje de lote. Notificar que a sensação que não existe. Mal está lá. E tudo certo, mas cabe a a nova figura que surgiu, o quem de direito. Quem de direito cabe a ele fazer isso, porque não tem no Código Civil que está falando sobre negligência e abandono na educação. Uhum. E que é o número 12 é interessante. Que o número 12, aquele artigo do Código Civil, acho, 1893, se não me engano, está remetendo para o artigo 8º, número 12 do Código Penal. Que está falando, mas tu comete crime, e nomeadamente que está falando tem um dever de garante. Quem tem dever de garante, nomeadamente pais encarregados de educação, babás, que é alguém que tem a responsabilidade de evitar aquele resultado. Que é alguém que comete aquele crime na caso aconteça. Ou seja, nosso ordenamento está na resposta, nomeadamente para aquele que não se chama, que é a responsabilização paternal. Tem? Doutor, agora, falando nos dados que foi apresentado, os últimos mais recentes, de dizer que Cabo Verde, a tendência é uma pequena diminuição, mas teve alguma diminuição em crimes, em relação a crimes sexuais. É uma diminuição mesmo, ou pessoas inibem em algum momento fazer denúncias, se ainda preciso também denunciar mais? Sim, naquele particular, né? Não fica sempre, porque nossos dados que não traz, qual é o relatório do Ministério Público, que é anual. Uhum. Desculpa. Nesse momento, a equipa de está prepara o relatório de exame e judicial. E que os dados, nunca sabia de onde.
por isso nunca consegui pronunciar bem. Mas o que é que não está falando? Os últimos que foi apresentado há alguns meses. Se for do ano passado, o ano judicial anterior, o ano sim, judicial registram anterior. um ligeiro, mas que ele é sempre suscetível de um estudo, porque é sempre discutível se é denúncia que reduz ou se é casos que reduz. Não tem no estudo por detrás, mas fica sempre no achismo. Eu acho que ele acha que não fica sempre nisso, mas nunca tem elemento que está permitindo dar resposta cabal, sim, ouvir redução de casos ou ouvir redução de denúncia, nunca tem elemento. Doutor, não sei se exatamente você caso, mas há situações de menores que têm a envolver com vários parceiros. Nesse caso ali, quando isto chegar na tribunal, a conta de envolver não é bem envolver. O termo mais correto é ser abusado por várias pessoas, né? Quando é assim, que os processos de abusado no tribunal, eu tenho que mandar chamar tudo aquelas pessoas que supostamente teve contato sexual com aquele menor. Se não conseguir identificar, tudo que se fica identificado, tudo pessoas que foram identificadas como tendo praticado ato sexual contra aquela pessoa, é chamado tudo. E em caso de ter são casos concretos que eu estava a gostar de não tentar perceber, e em caso de uma gravidez, todo mundo para um teste de ADN ou tem um tempo mais ou menos entre que haja abuso, que está a descartar alguns, está a aproximar outros? Isso tudo é dentro do processo que não tem que analisar. Por quê? Não admite que determinadas pessoas que envolvem com aquela criança, esse que tive envolvimento sexual. Desculpa, esse que fazer penetração sexual. Esse outros atos que a lei também qualifica como ato sexual. Mas esse que tive penetração, ou então, naquele período, e se relacionava com aquela criança de um ano X, e bem identificado aquele gravidez no ano Y, tudo que ela está limitando. Nunca pode tudo que as pessoas que está fora daquele ato temporal e presumíveis progenitores a ser chamado. Não. Já praticamente no fim da nossa conversa, acho que é uma pergunta também necessária. A ideia que nós não temos de abuso sexual é só quando tem penetração. Mas há várias formas de abusar do menor. Sobretudo quando é bem pequenino. Quando já tive casos de 9 meses, de 1 ano, de 3 anos, de 5, de 8. Quando é assim, o que é que maneira de tipificotes na legislação cabo-verdiana? Na legislação é interessante, até é discutível do ponto de vista de doutrina. Tem doutrinas que entendem uma lei que deve fazer definições, outro defende que sim. Nós, no legislador, toma uma opção que é de fazer definições. Ou seja, no artigo 141 do Código Penal, ele define o que é ato sexual e o que é agressão sexual, o que é penetração sexual. Por isso, portanto, na linha de 141, ele está falando o que é ato sexual. Portanto, ele fala ato sexual, todo ato praticado para libertação ou satisfação do instinto sexual do agente ou do terceiro, inclusive qualquer forma de contato sexual, tanto que limite ou inibe a liberdade e a autodeterminação sexual da vítima. Ou seja, que só, no traduzindo a miúdo, é que só e penetra pênis na vagina, boca ou ânus, que é ato sexual. Não. E beija na boca é ato sexual, passa a mão no seio ou na polpa é ato sexual. E tudo aquilo que for feito como forma de satisfazer instinto sexual é ato sexual e, como tal, é crime. Mas nós os leigos, não te imaginar só que lá. Certo. E até não tem coisa que não vive no dia a dia. Ok, mãe, maioritariamente mãe. Quando é que fazer essa denúncia, é bem lá aquele vítima for levado para exame, que médico fala que o imã sai íntegro, ou seja, que houve ruptura de imã, e para isso já acaba, é caminho escola. E termo que mais não estou ouvindo na coisa. Não, senhora, é que só isso emite. Não, o doutor falou que caminho escola, mas é virgem. E para eles aquele aqui, para ainda pessoas vêm com coisa ali ainda temos de desmistificar isso, que tudo isso é abuso, e tem quem te usa também, não o órgão sexual, mas outros instrumentos. Certo, tudo. Dedo, caneta... Língua, tudo. Língua, tudo que ele assim é crime, para ficar ali... Ato sexual, tudo aquilo que a pessoa faz como forma de satisfazer esse instinto sexual é ato sexual, e como tal, é crime.
Muito obrigada por essa conversa bastante esclarecedora, Dr. António Andrade, por essa disponibilidade de Belém, em nome do Ministério Público, levar essa conversa de uma forma mais simplista possível para chegar a tudo quem está lá na casa. Nós é que te agradecemos, o Ministério Público tem todo o interesse na informar a nossa comunidade, porque lei na Cabo Verde é publicada no Jornal Oficial, na Cabo Verde, Jornal Oficial está chamado Boletim Oficial, que infelizmente tudo pessoas que está... Que te chega a toda gente. Não, ele te chega porque ele é público. Não, está a dizer que te chega a toda gente. Certo, Da forma que é necessário ele te chegar. Certo, mas um beijo uma coisa também. E um beijo é para pagar, tinha tudo que as limitações e não está justificado. Hoje ele é de graça, portanto não tem que pôr um bocadinho mais de responsabilidade de lado lá. O cidadão não será um cidadão do século XXI. Não, mas tem mais uma literacia. Literacia, não será um cidadão que tem acesso, segundo dados, está falando que tem 90% da população acesso à internet. Portanto, quando vai só para como usar a internet. Quando vai só para o Facebook, que as brincadeiras de TikTok. Não vai eu na internet, não está de boletim oficial, na boletim oficial também, tudo lei de Cabo Verde, não está sabe, tudo lei, nunca está para pesneira, nunca está a fazer asneira. Muito obrigada por essa conversa. De nada. Sucessos na você trabalho. Obrigado. O que está lá na casa, acabou de esquecer que não tem um encontro marcado de quarta-feira, nesse mesmo espaço horário, de que nada não também entrar no mês de junho, que é o mês da criança, onde é que não também aprofundar nós conversas sobre a proteção dos direitos da criança. Obrigada.